Boa noite, boa noite. Estamos na área, aguardando vocês para mais uma live especial, com convidado especial, Caio Cobra, para falarmos de psicossomática, falarmos de comportamentos, de caminhos possíveis para pensarmos algumas... Ei, Diva! Para pensarmos algumas estratégias, né? Ei, Caio! Caio! Eu passei um perrengue agora há pouco, porque travou tudo aqui. E hoje nós estamos até sem trilha sonora. Pode isso? Não pode. Aguarda. Alô. Ei! Hoje não temos trilha sonora, Caio. Olha, Hoje não tem o quê? Hoje não temos trilha sonora. Ah, que pena. É tão gostoso o comecinho. Menino, olha, eu separei tudinho, bonitinho, e você acredita que na hora travou tudo? Acredito. Acontece. Pois é, né? Me atrasei, mas tá tudo certo, estamos na área de novo. E Tem assim, problema não. boa noite para você, para todo mundo que tá chegando aí. E como é que você está, né? Aqui tudo tranquilo. Tranquilo? Aqui também. Tranquilo. Aqui também Também? a gente vai... se não fica tranquilo, a gente vai tranquilizando e continua tudo bem, né? Essa é a Sempre máxima, assim. é a máxima da questão. Eu fiquei pensando assim muito no término da nossa conversa na semana passada, É. e uma coisa que me chamou muita atenção assim, durante a semana, até porque eu sou dessas, né? Que eu adoro ficar pensando nas coisas e reaproveitando aquilo que eu posso continuar aprendendo, né? E aí, ei, Regina, Brígida! E aí, Boa assim, noite, boa noite. eu fiquei pensando no nosso final de conversa, eu até escrevi fiz uma pequena resenha no nosso post de hoje, porque eu fiquei pensando no nosso final de conversa Hum. da semana passada sobre a gente flexibilizar, sobre a gente não levar tudo para o lado pessoal, para que a gente pudesse encontrar melhores soluções, né, para as coisas que nos acontecem e adoecer menos, né? E criar menos conflito, menos problema, menos dores, e aí adoecer menos e ter mais qualidade de vida. Mas daí, lendo aqui uma literatura, quanto que é difícil, né? Porque olha só, olha o que eu enumerei aqui, ó. É difícil ignorar opiniões divergentes. É difícil, é desafiador, não é difícil, é desafiador para o nosso dia a dia enfrentar essas opiniões divergentes, não querer ter o controle o tempo todo, né? Olha só, uma outra coisa. Deixar os erros para trás sem ficar carregando tanta culpa. Também não admitir as próprias falhas. Ser exigente e implicante o tempo todo. Olha, viver desmotivado ou então ficar protelando eternamente as tarefas, resistir às mudanças ou ficar muito nervoso, nervosa diante das incertezas. Ser agressivo, raivoso. Enfim, deixar com que as emoções tomem conta quando a gente se sente desafiado. Quanto que é desafiador tudo isso. E aí,
como eu estou pegando um gancho da semana passada, alguém que estava aqui na nossa live fez uma pergunta que a gente não respondeu e eu guardei, anotei, para a gente começar com ela. Porque, não é, Bora. Regina? É tenso, é de cobrir os olhos assim e ficar tentando achar uma solução para isso, porque são essas coisas, na maioria das vezes, que vêm nos adoecendo, né? E aí, alguém deixou uma pergunta na semana passada sobre dores crônicas. Tá. Então, você vê que, mesmo com tudo que a gente vem falando, parece que a gente está repetindo coisas, mas a gente não está repetindo. Na verdade, a gente consegue abordar as coisas sobre vários ângulos. E quanto mais a gente aprofunda, mais aparece coisa. Você concorda? Ah, sim, com certeza. E eu já vou deixar essa peteca na sua mão sobre dores crônicas. Então, dores crônicas. Aí seria legal saber onde são essas dores, né? Para a gente poder esmiuçar ou especificar a coisa, deixar mais bonitinho. Mas uma dor crônica, qualquer que seja, é porque o conflito está crônico. Vamos dizer assim. Existe algum conflito na vida, algum empecilho, algum estresse, alguma coisa que está extremamente crônico. Uma decisão que não foi tomada, uma protelação que já vem assim há muito tempo. Tá? Tem muita vez, eu estou tentando pegar justamente o gancho aí daquilo que você escreveu. Uhum. Alguma inflexibilidade minha, alguma posição minha que eu estou tentando manter já há muito tempo. Tem um teste que eu faço para mostrar como é que funciona a psicossomática, né? Que às Uhum. vezes você fala assim, um conflito, então deve ser um negócio enorme, né? Deve ser uma coisa grave que aconteceu na vida da pessoa e tal, para ela ficar doente, para ela adoecer. E às vezes não é necessário, tá? Que seja algo tão grave, ou que seja algo assim, faraônico ou hercúleo. Olha que bonitas palavras. Uhum. Tá? Nada assim tão marcante, tá? Pode ser uma palavra mal colocada na infância, pode ser uma situação mal interpretada, tá? Uma coisa leve. Não precisa ser nada assim, como eu falei, tão pesado. Eu vou explicar por quê de uma maneira simples. Não, Você tem pode. aí um copo? Não, mas você tem aí um copo ou alguma coisa que você possa pegar leve na tua mão? Que não seja pesado. Esse aí tá cheio de líquido. Tem alguma coisa mais leve? Quem tiver prestando atenção na live, pega uma coisa bem leve. Olha, não, Tá? aqui agora aqui Eu não tenho um tem. copinho. Eu vou pegar um copinho de vidro. Uhum. Tá? Mas você tem o que aí na tua frente que você possa pegar? Então, só livro? Pega um livro aí, pega um livro. Ele é meio pesadinho, mas pega ele. Aí, ótimo. Pega esse livro. Esse livro é pesado? Não, Você consegue levantar ele, mexer com ele, numa boa? normal. Legal. Então vamos dizer que isso aí seja um pequeno trauma teu, tá bom? Ah, tá. Lá atrás. Vamos comparar, tá? Ele é um trauma teu. Aí você pega esse trauma e fica revivendo ele. Então eu quero que você estique teu braço, estica ele para frente. Deixa esticado. Isso, deixa o meu braço esticado aí. Aí, todo mundo pega alguma coisa leve e estica o braço. E vai ficar com o braço esticado, tá? E você vai revivendo esse fato leve. Você vai tentando achar uma solução, você percebe que você teria que mudar a tua posição, mas você não muda. Você fica meio inflexível em relação àquilo que aconteceu. A mágoa que você guardou, você revive ela todo dia quando você vê aquela pessoa, ou quando você se vê numa situação similar, tá? Esse livro está no mesmo peso ainda? Não. Como não? Não é o mesmo livro? É o mesmo livro. Está mais pesado? Já tá mais. Ó, meu musclinho já tá começando a. Eu não vou a... demorar muito não, tá? Mas aí hoje você revive de novo aquele mesmo fato, tá? E você vai segurando ele, você vai guardando ele dentro de você. Aí você vai usando todos os recursos que você tem para segurar isso. Você não quer soltar isso, você quer resolver essa questão. Você tá Aham. naquela inflexibilidade. Daí teu braço tá doendo e tua cara já tá começando a mudar. Para Ó, não, para ninguém ficar aham. para ninguém ficar, como eu falei, cansado, né, ou machucado, ou até
dava uma espécie de câmbio e tal. Vamos soltar, pode botar na mesa o livro. Ué, doeu o seu braço? Oxe, Por que você é tão leve o livro? olha, isso foi bruxaria. Na Rapaz, verdade, eu quero explicar isso. Uma questão, às vezes, muito. Às vezes pequena, não tão. Parece que não foi tão importante. A pessoa revive aquilo, revive, e guarda a mágoa. Se teve raiva, revive a raiva. Isso vai virando. Irritação vira raiva, e raiva vira ódio depois. Tá? Então, um trauma lá atrás, um conflito, certo? Gerado lá atrás, que não precisa ser enorme, gigantesco, não precisa ser nada que mude toda a sua vida, nem nada assim. Você guarda dentro de você. Certo? E aquele conflito ali, ele vai te guiar, ele vai ser uma referência para uma série de situações similares. Então você vamos dizer que você vai fazer a mesma cagada várias e várias vezes. E vai insistir naquilo, porque você ainda não ressignificou, ou você ainda não quer sair daquela posição, ou você está sendo inflexível, e tal, tal. Aí, você sentiu uma dor no braço agora, né? Enquanto um minuto que eu deixei você com o braço esticado, por aí. por aí. Dor crônica é algo que a pessoa está segurando, revivendo, tá Nossa! durante muito tempo. E o pior é isso, ela gasta muito recurso do organismo mesmo, mental, da estrutura emocional, do organismo físico também, certo? Às vezes para segurar uma raiva, às vezes porque quer ter uma pessoa que ela um medo, por exemplo, que ela tem de uma pessoa, então ela quer fugir, mas não pode fugir porque aquela pessoa é da família, ou porque aquela pessoa é o patrão, ou porque aquela pessoa é alguém que ela tem afeto. Tá? É isso que eu estou falando. Todo esse movimento, todo esse esforço tá, para manter uma situação que é conflituosa, ou seja, que tem uma emoção negativa ligada, certo? Acaba realmente utilizando o próprio corpo da pessoa, o próprio físico dela, tá? Não é à toa que uma pessoa que tem normalmente dor crônica se cansa facilmente, tá? Sim, Porque ela está o tempo inteiro meio que agindo mentalmente para resolver aquela situação ou para manter aquela posição, tá? E assim por diante. Ou seja, então a gente vai perceber o quê? Quando a pessoa vem, né? Chega até mim com uma dor muito crônica, eu sei que o problema já tem bastante tempo, tá? meu Normalmente não é uma coisa de agora, tá? Não é uma coisa que vem assim há pouco tempo na vida dela. É uma coisa que já vem desde lá de trás, tá? E ela realmente nunca se apercebeu que está ligada àquele trauma ou àquela situação, que às vezes não é nada, como eu falei, nada absurdo, tá? Mas é uma situação que ali pegou. Foi pequena, que seja, mas ficou muito tempo ali naquela estrutura, muito tempo. E ela, a pessoa tentando resolver e não resolvia. Tentando mudar e não conseguia mudar. E assim por diante. Todo esse esforço vai causar um desgaste enorme, certo? Tanto no aspecto psicoemocional, como também no aspecto físico. E sim. aí, o legal é quando a pessoa me diz aonde a dor, porque aí ela me diz, eu consigo estabelecer melhor, mais ou menos o Ah, que é o conflito, o que tem a ver com o quê. Então, por exemplo, se é uma dor no braço, como você estava agora quase ficando já com a dor, o conflito está no agir, certo? Que é a ação, o uhum. braço é ação, é o agir, é a nossa capacidade de agir. Então, se a dor é no braço, por exemplo, ela está se impedindo de agir, está sendo impedida de agir há muito tempo, deixou de agir lá atrás, tá? Tem alguma coisa a ver com a ação. E é óbvio que se eu me sinto impedido lá atrás, e me sinto impedido até hoje, toda vez que eu tentar agir, certo, vai me doer mais ainda o braço. Porque tem alguma coisa lá que eu não resolvi, tem alguma coisa que eu não fiz, tem alguma coisa que era para ter feito e não fiz, alguma coisa que eu queria fazer e não fiz. Tem várias aí questões que podem ser. Então, aí braço, aí cada local do corpo vai me dizer uma coisa diferente, entendeu? O que Aham. tem a ver com o quê na história? Resolve, respondi a dor crônica. Ô, nossa! E na lombar? Me mandaram a pergunta aqui agora. E na lombar? Lombar a gente respondeu em outras lives, e eu sempre cito, é bom sempre guardar isso. Toda vez que a gente fala de região lombar, a gente está falando da região dos rins, tá? Da parte renal. E quando se fala em rim, a gente sempre vai falar de medo, medos e inseguranças. Porque esse é o órgão
que mais é afetado, digamos assim, quando nós temos muito medo e muita insegurança. Tem todo um feixe de nervos ali na região lombar que fica sobrecarregado com a comunicação mesmo, tá? De corpo inteiro com o rim. Então, a dor da região lombar, lembre, é sempre medo e insegurança. Tá? Um estresse muito alto. E isso faz Tá? sentido mesmo, tá? Isso aí faz muito sentido, porque eu conheço quem reclama o tempo inteiro de dor na De dor lombar. lombar. E não sou eu, porque engraçado que eu não sinto. Geralmente eu não tenho dor na lombar. Uhum. Enfim, estão É colocando porque tu aqui. deve encarar os medos. Simples Encaro, assim. eu encaro. Isso. Encaro. Aqui, eu encaro com medo e tudo. Isso, é isso aí. A Porque o dor medo não vai sumir. não some. Não some. Dor no pé. Tá, só para citar, tá? Dor lombar tem sido extremamente comum hoje em dia. Sim, Justamente por toda essa situação de pandemia, toda essa incerteza, tá? Até a incerteza da própria doença e tudo mais, a falta de informação das pessoas, tudo. A dor lombar hoje está sendo uma coisa extremamente constante. Aqui, eu vou aproveitar, vou falar da dor no pé, tá? Mas está falando, por exemplo, aqui, tenho artrose na lombar. Essa, se eu tenho artrose na lombar, tá? Eu tenho alguma coisa que me gera medo e insegurança há muitos e muitos, muitos anos. Porque a artrose não é uma doença que aparece do dia para a noite, tá? é, É uma é. doença que leva tempo no organismo para ela aparecer. Começa com uma dor lombar às vezes dá, começa com isso, com aquilo e tal, e acaba virando. Então, a artrose lombar, quando aparece, é porque já é uma coisa assim antiga, já é um medo antigo, uma insegurança muito antiga. Pés, A Brígida está falando da dor na cervical no lobo occipital. Occipital. tá? As duas dores aí estão ligadas, certo? A dor na cervical. Pessoas que falam muito ou pensam muito, planejam muito, mas agem pouco. Se sentem impedidas, certo? Ou incapazes de agir. Então eu penso, certo? E o caminho do pensamento é esse. Eu penso, então eu preciso agir, tá? Esse comando vai passar pela minha cervical, pela minha coluna cervical, vai para os Aham. braços e para as pernas e para os órgãos, para eu fazer o que eu quero fazer, certo? Se eu me sinto impedido de fazer ou incapaz de fazer aquilo que eu tenho planejado fazer, tá? Então não estou conseguindo, não estou conseguindo agir, não estou conseguindo ir para frente, não estou conseguindo encaminhar as coisas e tal. Fica bloqueado aonde? Aqui a energia, certo? Aqui que eu bloqueei. Porque eu já planejei, tá? Só falta agir, né? Então, Sim. no tentar agir, eu me sinto bloqueado, impedido, incapaz, etc. Então, essa energia toda fica aqui, ó, Foi direto no crânio, cervical. né? Aqui, ô Caio. Essa É. é conversa de amiguinhas. Foi direto no crânio, né, Brígida? É desse modelo, Caio. Você tá vendo como é que é as E, coisas? a, e aí você vai falar um pouco daquilo que você falou no começo. Tem a ver com crenças limitantes, tem a ver com inflexibilidade, tem a ver com rigidez de pensamento, tem a ver Sim. com medo, insegurança, tem a ver com tudo isso. Teimosia. Temos, principalmente. Ai, gente, adoro. É que você. Eu tô vendo que você conhece lá e tal, e esse Não, teimosia foi para ela. ó, eu tô zoando porque eu conheço, eu sei. Aí, assim, é bom você ver a opinião de alguém que não conhece, porque é cirúrgico, é muito cirúrgico. Ah, tá. Infecção urinária em idoso. Infecção Infecção urinária. urinária sempre vai nos falar, de novo, todo o trato urinário. Vamos falar de medo e insegurança. No caso de uma infecção urinária, é um medo muito mais profundo, tá? Que afeta todo o trato urinário. Então, nós estamos falando do medo da morte, estamos falando do medo da violência, estamos falando do medo do abuso, estamos falando do medo. Tem um que é importante também falar. Esqueci o outro. Medo da morte, medo da violência, medo de doença grave. Por exemplo, pessoas que têm muito Uhum. medo de ficar doente. Não é nem de morrer, é de ficar com uma doença grave. Tá? Esses medos muito profundos que vão pegar a pessoa praticamente o dia inteiro, o pensamento dela nisso, focada nisso e tudo mais, vai sobrecarregar demais essa parte urinária. Lembra que a parte urinária faz o quê? Ela limpa as toxinas, Sim. certo?
considere pensamentos assim, medos assim, como tóxicos, certo? Para a tua própria estrutura. Se eu tenho muito medo de morrer, eu tenho muito medo de ficar doente e tal, eu não saio de casa, eu não ajo, eu não trabalho, eu não me relaciono e tal, porque eu tenho medo de ficar doente. Tá? Então, tudo Uhum. isso me impede uma série de coisas. Aí também vem essa sensação de impedimento, vem essa sensação de incapacidade. Então, resumindo, afeta todo o trato urinário. Infecção urinária, então, quando, principalmente no idoso, tá? Tem tudo a ver com esse medo. Medo de não dar tempo de fazer aquilo que ele se propõe a fazer, ou que ele ainda acha que tem que fazer. Tá? Sim. Realmente é um medo muito sentido de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais integralizada do que um medo, por exemplo, de perder o emprego, ou medo de sei lá, medos menores, digamos assim. Tá? Eu acho muito interessante, a Brígida está perguntando aqui o que fazer, né? Nesses casos, Hum, ela é da dor lombar, né? Lá, a que você explicou lá, que bateu em cima. é, Eu lembro muito da nossa conversa, a gente sempre está voltando nessa fala, quando você disse do pensamento resistente, de como você desfazer disso. Explica isso aí para a gente aqui, para a gente relembrar isso, porque eu acho que é muito importante. É didático, a gente aprende por repetição. Então, bora lá, Caio. Tá, falando de uma dor lombar, então tá, como eu falei, tá falando de uma pessoa que tem muito medo, certo? Muita insegurança. Então ela precisa dar uma reavaliada mesmo, no porquê disso, do porquê que ela tem esse medo. E isso a gente só vai conseguir mesmo especificar, tá? Numa conversa mesmo, em sessão, em terapia. Tem algumas atividades também que a gente pode fazer, porque a gente pensa que não, mas todo mundo fala, né? A medos e inseguranças. Eu acho que todo mundo pensa em leão, pensa em guerra, pensa em coisas sérias, né? Em coisas que realmente metem medo na gente. E não é disso que eu tô falando. Às vezes é o medo de se enganar, o medo de fracassar, o medo de alguma coisa não dar certo, tá? Por quê? Porque já deve ter passado por experiências assim, certo? Que fracassou, que não deu certo, alguma experiência ruim, certo? E não quer que aconteça novamente. Sim, sim. Certo? Isso é um medo muito natural nosso. É que nem andar de bicicleta. Eu sempre gosto de citar o andar de bicicleta, que é um exemplo muito bom. Se você tivesse medo de se machucar, você jamais aprenderia a andar de bicicleta, porque é difícil uma Não. pessoa que começa e não caia, certo? Então ela vai e cai. Aí depois levanta. Machucou, machucou, mas vai lá e tenta de novo, certo? E vai, e vai. Umas começam na segunda, na terceira já consegue, a outras demora 10, 15 quedas para seguir, e tem gente que abandona esse aprendizado e não quer mais aprender, não quer mais brincar de bicicleta, tá? E é muito parecido com a vida, certo? Os medos e inseguranças vêm daí. Poxa, eu vou dizer, eu tentei fazer uma coisa, não deu certo. E será que a próxima vai dar? Né? Olha a experiência que eu tive, essa não deu, certo? Será que essa próxima vai dar? Vamos tentar e tal. Resumindo, tudo isso é um processo. Para falar para ela especificamente o que fazer, seria verificar isso, certo? O que aconteceu na vida dela, tá? Que não deu certo, que fracassou, ou qual é o medo de sofrer, é medo do que é qual é o medo que ela está sentindo. Tentar localizar isso para daí a gente poder trabalhar. Como? Encarando esse medo, enfrentando esse medo. Sim. Eu achei muito interessante a sua fala, porque veio de encontro ao que eu experimentei, né? Eu uso como ferramenta de processo de autoconhecimento o Enneagrama. Hum, E no Enneagrama, eu descobri um medo enraizado que eu carreguei assim. aí, isso. E o fato de eu descobrir esse medo não fez com que ele sumisse. Porém, eu tive condições de ir aos poucos enfrentando e conseguindo recursos para lidar com esses medos. E a Regina colocou ali que ela tem medo de fazer vídeos. Eu tinha tanto medo de fazer vídeo que a primeira live que eu fiz, eu não fiz ao vivo, porque eu me sabotei. Eu Ah, fui, eu fui fazer uma live com uma amiga e quando ela perguntou para mim assim, eu abri o chat, chamei ela e ela falou assim, engraçado, tá ao vivo? Eu falei, tá.
E embreamos É ali assim. na conversa e fomos. E dali para diante, ficamos uma hora ali. Interessante. A gente tá ao vivo? Estamos. Depois de uma hora que eu fui descobrir que estava ao vivo nada, eu estava no chat do Instagram, É. conversando pela câmera, Com mas não ela. estava É. ao vivo. Por quê? O medo me travou. Acredito. Então, Acredito. só que eu enfrentei depois disso. Eu falei, não, eu vou fazer agora. Agora é uma questão de realmente partir para cima. Só que como eu tinha conversado já no chat, como se estivesse fazendo ao vivo, então eu levei aquela memória. Então, um dos recursos que eu aprendi a desenvolver foi de desenvolver memórias sobre coisas que eu Hum, quero fazer. Eu faço uma coisa, aí eu tenho uma memória daquilo, e igual bicho mesmo, sabe? sei. Mas funciona, porque é um recurso, porque o medo, ele realmente trava a gente. Ele Sim, realmente trava a com gente. certeza. Então, eu consegui fazer quando eu comecei, né? Eu consegui fazer live sozinha, eu consegui fazer live compartilhada. Algumas saem muito boas, outras não saem tão boas, mas eu vou fazendo, sabe? Vou melhorando. Tá tudo bem. Eu já diria que toda a live que você fez foi boa. Ai, obrigada, Caio. Você é um príncipe, Caio. Sim. Não, sim, porque independente do resultado, porque esse é o grande pulo do gato, como eu falo, tá? Você não pode medir nada pelo teu resultado final, tá? É que nem agora, eu tô olhando aqui, tem 11 pessoas online, tá? Não é isso? É isso? Sim. Tá. Ah, nossa, nossa live então tá mais ou menos. Eu não sei nem sei quantas pessoas que é um número legal para ter, tá? Não é para medir por isso. Porque a troca que está existindo aqui, por exemplo, nesse momento, e com essas 10 pessoas que estão assistindo, pode ser milhões de vezes maior do que se a gente tivesse com uma live com 100 pessoas. Entendeu? Não dá Verdade. para mensurar algo que é subjetivo, tá? Não dá para mensurar. Então é isso. Toda live é boa, dando certo ou não, ela tendo sido linda, maravilhosa ou não, porque você aprendeu alguma coisa ali, Sim, sempre. tá? Eu assistindo uma das nossas mesmo, eu percebi que eu estou gesticulando demais. Certo? Que hoje eu estou tentando maneirar. É, porque senão fica meio, não sei, parece que fica meio, eu achei que ficou meio esquisito, mas é que é mania minha também, né, de Aqui, gesticular. tá tudo bem. Aqui, eu também. É Então, porque você não e vê. gostou, gostou. Quem não gostou também, paciência. Aqui, meu pai dizia bem assim: quem não gosta, come pouco. Isso, E tá tudo certo. Se perfeito. não gostou, come pouco. Mas eu percebo, o Caio, trazendo essa reflexão, né? Sobre o medo em si. E não só sobre o medo, mas sobre várias outras coisas. Eu acredito que é isso que você falou de enfrentar. Eu acredito que o enfrentamento ele é muito importante, porque quanto mais a gente se preserva do enfrentamento, mais aquilo ganha potencialidade, Sim, mais aquilo ganha força. E eu vou falar, não é agradável não, tá? A eu gente sei. sofre com angústia, sofre com aflição e pensamentos que ficam ali ruminantes ali, repente, não, não, Isso, não, isso. calma, vamos enfrentar isso e ponto. E E fica, ó, bora você viu? lá. Aqui, não é só você que gesticula, eu já fiz aqui um, Também. mas mas é isso. Então, o Caio, tem algumas outras coisas também que as pessoas querem muito saber. Apesar de a gente falar sempre, né? A gente está dando Hum, essa coisa da asma, da bronquite, hum. principalmente, eu queria que você falasse, que na primeira live você falou sobre isso, sobre os sintomas do Covid. Ah, sim. Eu acho que é bem interessante resgatar, porque percebe que tem uma ligação, as pessoas que geralmente estão, principalmente as que estão ficando em estados mais graves, elas estão manifestando quase que as mesmas coisas. Isso quando estão Sim. lá, naquele estado mais grave. É, Concorda? a parte mais grave lá do quadro da Covid é justamente a parte pulmonar. É, eu não sei se eu comentei isso na outra live, mas é uma reação autoimune que dá no pulmão.
né? Por isso que a pessoa precisa de respirador e tal, etc. Porque Aham. o próprio organismo dela está se atacando, né? Tá causando lá uma reação autoimune. E é isso que às vezes acaba realmente levando a pessoa até a óbito, né? Eu não vou mentir para você, o Covid para mim, não o vírus em si, tá? Mas as pessoas que estão desenvolvendo quadros mais graves e tal, ainda são para mim meio que um mistério. Tá? É que eu acredito em uma série de coisas, né, e tal, e a gente também lê muita coisa, estuda muita coisa. Sim. É porque não tem esse negócio de grupo de risco, tá? Já caiu por baixo faz tempo, né? Tem gente que ainda, lógico, se você tem doenças pré-existentes e tal, obviamente você tem conflitos, Aham. né? Porque nós estamos falando de psicossomática. Então, Sim. óbvio, se você tem conflitos, pegar uma Covid, tá com o sistema imunológico mais baixo e tal, vai sofrer uma reação ali e tal. Mas tem gente que tem doenças pré-existentes, mesmo com certos conflitos, e não estão manifestando, tá? Uhum. Assim, de uma forma extrema, né? Como as pessoas que realmente vão a óbito. Então é uma doença meio misteriosa ainda para mim, tá? Exatamente quem está desenvolvendo esse quadro mais grave e tal, que tipo de conflito leva a isso e tudo mais, esse eu sei, tá? O que leva a esse tipo de reação. Mas, no geral, a situação ainda está meio esquisita, tá? Ainda não deu para entender. Agora, você falou para falar da asma, é isso? Ah, fala de tudo. Não, essa parte pulmonar eu vou rever a teoria, tá? Que eu acho que é isso que é importante todo mundo entender. Sim. O ar que eu respiro é aquilo que eu interpreto, certo? Do que está acontecendo à minha volta. Então, o ar Uhum. que eu respiro é como eu interpreto as coisas. Se eu tenho dificuldade com essa interpretação, se eu não estou entendendo o que está acontecendo à minha volta, tá, eu provavelmente vou ter um problema pulmonar. Da mesma maneira, se eu não estou entendendo, se eu estou tendo dificuldade de entender o que está acontecendo, eu vou ter uma dificuldade em agir, ter uma resposta para isso que está acontecendo à minha volta. Vamos falar do Covid, que é uma situação tem que ter a ver com isso também. Se eu Uhum. não tenho muita informação, eu não sei se é perigoso, se não é e tal, e tem pessoas da minha família que são grupo de risco, outras não são e tal, e eu tô com dificuldade de saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso e tal, tô com dificuldade de interpretar toda essa situação, eu posso ter um mal-estar pulmonar, eu posso ter uma dificuldade de respirar. É aquela história, né? Não o ar físico, mas o ar subjetivo, tá? É que tá me faltando. Tá difícil de eu respirar isso, tá difícil de eu interpretar isso. Então, respirar, interpretar o que está acontecendo. Uhum. Expirar é dar uma resposta a isso, tá? É para deixar assim uma explicação legal de sistema pulmonar. Então, na Uhum. COVID, o último não, né? Mas o mais grave dos sintomas é justamente essa parte pulmonar, essa reação autoimune. Então, eu diria que o que essas pessoas estão interpretando, digamos assim, é, elas não estão justamente. Não é que elas estão interpretando, elas estão tentando interpretar o que está acontecendo e não estão conseguindo, Sim. certo? À sua volta. E aí não é só a doença em si, tá? Mas é a situação dela, da família, dela pessoalmente, do trabalho, do futuro dela, tá? É toda essa interpretação. Ela não está sabendo lidar com isso, não está sabendo como mexer com isso, não está sabendo como responder a isso, como dar uma resposta positiva. É mais ou menos por aí a coisa. Até Sim. aí eu sei. Não, faz sentido o que você está falando, Hum, porque geralmente as pessoas, como você disse, o estado mais grave é pulmonar, dali vai para os. Algumas já são logo afetadas nos rins, uhum, tem também a parte cardiovascular, e aí um quadro sim, generalizado de infecção. Então, dentro de tudo que a gente já falou, eu acredito que é só juntar as peças, né? sim, Porque faz um baita sentido, né? Se a gente for sim. costurar tudo isso aí, faz muito sentido. E o, E num- o maior número de pessoas que vão a óbito serem pessoas idosas, certo? Tem tudo a ver com isso, porque lembre-se, uma pessoa mais idosa é uma pessoa mais inflexível, certo? Uma pessoa que tem mais dificuldade em se adaptar a situações novas, sim, tem mais, sim, sabe, tem uma série de dificuldades aí. Não por ser idoso, mas por já ter vivido muito, tá? Por sim, já ter tido muita experiência na vida. Então já sim. tem coisas meio arraigadas, já tem coisas meio
meio que quase cristalizadas ali, em termos de personalidade, de como lidar com a vida, como lidar com as pessoas e tudo mais. Então, tem uma dificuldade grande mesmo em se adaptar a novas situações, né? A nova, inclusive até esses dias agora eu estava conversando com uma senhora de 70 e poucos anos, né, que tem pânico de mexer com o celular, pânico de mexer com o computador e tal, porque ela não teve isso no passado, né? E eu falei para ela, ué, mas é tempo de aprender, né? E aí vem aquele diálogo, não, mas a minha idade, né? Agora aprender isso, tal. Então você Sim, percebe, isso é o que eu chamo de inflexibilidade, tá vendo? Ela acha que a idade já não comporta mais aprender isso, é então, verdade. tá? Eu, eu, Então eu- esse tipo de dificuldade que eu estou falando, que pode gerar para mim um problema pulmonar, entendeu? Eu tenho dificuldade em interpretar o que está acontecendo. Para eu falar, às vezes, com meus netos agora e com as pessoas, eu tenho que usar o celular, mas eu não sei usar isso, certo? Será que eu ainda já tenho idade ainda para aprender isso? Será que eu não tenho? Todas essas perguntas que vêm são conflitos, tá? E que pode gerar esse mal-estar e pode gerar um sistema imune mais baixo e assim por diante. Acabei, pronto. é... Não, top, você sempre é top. A Regina colocou aqui para você falar de Alzheimer na psilocybe. Alzheimer. Eu acho bem legal O saber. Alzheimer, falo, Não, acho eu bem legal, acho bem legal saber, porque tá? de repente o tratamento fica mais amplo a partir do conhecimento das Sim. causas, né, emocionais. Alzheimer é uma pessoa que teve uma série de traumas na vida, ok? Se Uhum. apegou demasiadamente no passado, ao que ela foi, ao que ela fez, ao que era bom, tá? E algum trauma maior, mais para frente, acabou quebrando dentro dessa pessoa a vontade de construir um novo futuro, ou se dedicar a um novo futuro. Faz Então todo. ela não a vive no aqui e agora, e ela é incapaz de prever ou de se planejar algo para o futuro dela, tá? Então ela vive basicamente no passado. Ela começa a se apegar às memórias dela, aquilo que foi bom para ela, tá? Aquilo que foi gostoso, aquilo que foi legal, aquilo que foi prazeroso, e passa a focar a mente dela somente em lembrar dessas coisas. Então ela não está vivendo aqui agora. Na cabeça dela, ela está lá, em algum momento na vida dela, em alguma coisa do passado, tá? E tudo mais. Existe meio que um bloqueio, tá? Acontece um bloqueio por causa de algum trauma, como eu falei, né? De algum trauma assim Uhum. maior, emocional, pode ser uma perda afetiva, pode ser uma série de coisas. Dá uma quebrada mesmo, tá? Na estrutura, e na estrutura no sentido de tempo. Então a pessoa não Uhum. quer mais viver no agora, porque para ela não é mais satisfatório, por algum motivo. Ela não vê Sim. mais prazer nenhum, motivo nenhum para viver aqui agora. Ela não quer morrer, tá? Ela quer continuar vivendo, mas para lembrar do passado, para lembrar daquilo que foi feito, daquilo que ela vivenciou. Então, Nossa. é por isso que a pessoa acaba, às vezes, vai perdendo cada vez mais a memória, né? Vai tendo Uhum. dificuldade em reconhecer as pessoas, porque ela começa a viver sempre no passado, sempre no passado. Então, a preocupação dela, o foco dela. Eu sei que é difícil a gente imaginar isso, tá? Mas ela fica o tempo inteiro focando em coisas do passado. É que nem você vai, vamos dizer que seria como você vê uma pessoa sentada numa mesa cheia de álbuns de fotos, tá? E ela tá só vendo aquelas fotos antigas e lembrando e lembrando. Aí você fala com ela e ela fala agora não, tá? Agora eu tô ocupado. Tô vendo aqui coisa importantíssima, que é meu passado. E ela fica lá, no passado, tá? Falando de uma maneira analógica, seria mais ou menos isso. Você pode cutucar, você pode jogar um balde d'água em cima e tal, que a pessoa vai continuar ali vivenciando, revivendo aqueles momentos do passado. Porque alguma coisa travou, tá? Deu uma travada assim, bacana. E ela E não é, consegue planejar nada para frente. Fala. e é muito interessante essa colocação que você está fazendo, porque eu conheço exatamente alguém assim, né, daqui da minha comunidade, e você está descrevendo exatamente, que é como eu conheço há muitos anos, e Sim, já é uma senhora idosa, e assim, os marcos, né? Eu já conheço, já deve ter o quê? Bem uns 30 anos mais ou menos. E é exatamente os marcos de acontecimentos
podem ter contribuído para o estado dela agora, porque ela está realmente sofrendo uma perda muito grande de memória, está desconhecendo a família, enfim, várias coisas. Mas Perfeito. isso que você falou faz total sentido. E eu acredito que a partir disso, eu vou até lembrar para a pessoa que é mais próxima a ela assistir essa live. Porque, de Legal. repente, pode criar uma forma, né, de intervir. Não sei, não tenho assim conhecimento na área, mas eu acredito que tem alguma Eu coisa já que. aconselhei algumas pessoas que têm parentes, né, com Alzheimer a fazer o seguinte: dar pequenas, não é pequenas missões, é criar pequenos planos para a pessoa para o dia seguinte só, para começar a uma melhora, para ver se desenvolve uma melhora. Então, tipo assim, olha, o pai, mãe, vovó, né, que aí normalmente é uma pessoa mais idosa, né? Ô vovó, ó, amanhã nós vamos passear, nós vamos no parque, por exemplo, tá? Uhum, Tá agendado para a gente ir no parque, nós vamos passear lá, fazer aquilo que a senhora gosta, aquilo que o senhor gosta. Tipo, andar no parque, fazer alguma coisa assim. Tá, amanhã nós vamos, tá? Tá, beleza, beleza. Pode ser que não fale nada, né? Porque o Alzheimer depende do grau e tal, pode ser que ela não fale nada, tá? Mas ela vai captar, vai ouvir e vai automaticamente vai estar ali planejando a coisa. No dia seguinte não pode falhar, claro, né? Vai lá e leva, tá? uhum, E faz o programa. E sempre fazer com que a pessoa tenha interesse, digamos assim, ou tente criar esse interesse para ela pensar, para ela se planejar para amanhã, tá? Que sim. talvez assim você consiga trazer um pouco vamos dizer, do consciente dela pro aqui agora, pensando nesse amanhã, tá? É um Uhum, métodozinho simples, né, e tal, mas que surtiu alguns bons efeitos aí, por aí. sim. Tá? Quem se dedicou a isso e tal fez, deu certo, ajudou. Então, não, perfeita a sua fala. Nossa, top. Uma outra coisa também que eu queria que você falasse, tem paralisia, né, facial, só que a dessa pessoa a paralisia afeta a parte inferior do maxilar. Tipo, quase que desloca mesmo tudo do lugar. Então, ela foi Hum, no neuro e lá no neuro disse que seria um tipo de paralisia facial. O que que, o que que causa, assim? O que, que de repente pode estar por trás, falando tá. emocionalmente? Mas você falou que afeta a fala também? Olha, Não. não afeta a fala em si, mas impede por causa do travamento do maxilar. Parece que desloca tudo, toda essa parte inferior do maxilar. Tá. Aí nós temos algumas possibilidades, tá? Não é uma só. Eu ia falar até do rosto e tal, que tem a ver com a nossa identidade, Uhum, ok? E com os papéis que a gente exerce na vida. sim. Então, o nosso rosto, ele representa, né? Ele simboliza isso tudo. Tá? Nossa identidade. Quem somos nós, né? É que é normalmente o que... Até o Facebook, né? A própria palavra diz. Facebook, né? Face. Álbum de fotografias, né? Normalmente da face, da face. Então, Aham. a gente mostra quem a gente é e tudo mais, muitas vezes pelo nosso rosto, pela nossa aparência mesmo. Então, Uhum. se a pessoa tem uma paralisia facial, tá? Ela, algum aspecto da vida dela, algum desses papéis, tá? Tem algum impedimento, teve algum trauma gigantesco. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico disso, tá? Que eu já peguei dois ou três em consulta. Uma pessoa que descobriu que era adotada, Aham. tá? Teve paralisia facial, por exemplo. Ficou com todo um lado do rosto, assim, praticamente aqui paralisado. Quando ela Uhum. descobriu isso, quando foi contado. Isso foi contado só quando ela já era adulta e tal, e não antes, certo? Então ela descobriu como se fosse realmente uma total surpresa para ela, tá? Não é uma coisa que foi contada paulatinamente, não, ou desde o começo. É, de repente, a mãe e o pai chegaram e falaram assim: olha, filha, eu tenho que contar um negócio para você, você foi adotada. E até então ela acreditava 100% que era filha, esse é o papel, certo? Filha deles, Uhum. certo? E isso foi por água abaixo, do dia para noite, certo? E do dia para noite ela acordou paralisada de um lado, né? Com o rosto paralisado. Então, exatamente para ilustrar esse exemplo que eu dei, é isso aí. O papel que ela tinha na vida
certo? Que para ela era claro, era tranquilo, entendeu? Ela exercia esse papel tranquilo, era filha deles e tal, certo? Do dia para noite mudou. O trauma foi tão forte que paralisou. Paralisou meio que ela como pessoa, entendeu? Esse papel que ela exercia, ela não estava mais conseguindo exercer. Depois de muita conversa, depois de muito diálogo e tal, isso foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. Muda, esse papel, na verdade, não mudou. Mudou um detalhe técnico, que é o que eu brinco, tá? Mudou um detalhe técnico, porque ela é filha, certo? Ela não é filha biológica, mas ela foi filha Aham, desde o nascimento. Tá? E esse detalhe técnico, né, de ser filha biológica ou não, não quer dizer aham. nada. Quanta gente eu não conheço que teve os avós como pais, né, e não o pai e a mãe biológico mesmo, ou tios como pais, certo? E tiveram uma vida feliz, uma vida tranquila. Não é por não ser o filho biológico, eu estou já fazendo terapia aqui para quem passou por isso, tá? Não é por não ser filho biológico que você vai mudar alguma coisa. O amor tá lá, a dedicação tá lá, o sentimento tá lá, o afeto Aham. tá lá. E assim por diante, tá? Agora, tem um outro motivo que pode também existe uma outra possibilidade grande aí, tá? Que Aham. é quando a gente está com muita raiva, ok? Um dos sintomas nossos é o ranger dos dentes. E agora estou falando de bruxismo também, né? Sim. É, o ranger dos dentes é uma coisa muito ancestral nossa, meio animal nossa, Uhum. mas que faz parte ainda da nossa constituição. Se você vê uma pessoa com muita raiva na sua frente, você vai ver que ela fica com os olhos vermelhos, já ouviu falar nisso, né? Uhum. Vermelho de raiva, porque o sangue e a adrenalina toda tá a milhão no corpo, e os dentes rangem. A pessoa Sim. faz barulho, se ela não está gritando, ela range os dentes. Então, quando a gente fala que quando tem uma raiva, uma agressividade muito reprimida, tá? Isso pode dar problema de Caraca. ATM, porque é o ranger dos dentes, né? Ela range tanto de dia quanto de noite, principalmente à noite, mais inconsciente o negócio. Mas de dia também acontece. E o que você está falando, eu estou falando porque eu já atendi casos similares também. E pode ter a ver com isso, tá? Uma raiva muito reprimida, uma agressividade muito reprimida, Não, total, total. o Muito a ver. maxilar. Para deixar claro, essa tensão, essa raiva tá reprimida, ela tem que ir para algum lugar. Essa tensão tem que ir para algum canto, tá? Então pode ir para os braços? Pode ir para as pernas? Pode ir para os órgãos reprodutores? Pode, depende de qual é o objeto. O objeto, peraí, falando em linguagem simples, depende de quem é a pessoa, qual o papel que essa pessoa tem na vida dela, tá? Então, se Ah, for meio que essa pessoa em particular, para dar uma coisa assim, tá? Se for, é uma raiva da vida mesmo, tá? E provavelmente, talvez até dela mesma. Tem uma hum, raiva aí dela mesmo. Talvez de alguma coisa que ela fez e não devia ter feito, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então é uma raiva muito profunda dela mesmo. Que ela não tem para quem exteriorizar, é dela com ela mesma. Tá? Tem que haver um trabalho de perdão aí, se for esse o caso, né? De se perdoar pelo que fez e tal. E oi, Caio. Ai, gente. Caio. Oi, oi, tô te ouvindo agora. voltamos. Deu uma congeladinha. Tá me Travou. ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Agora? Agora tô. Tá, voltou. Tô. Tava no Voltou. Instagram. A Não, raiva foi tão grande, tá vendo? Aí, ó, que aí, veio, ó. travou tudo. Não, é porque, caramba, essas. Como que. Gente, É muito profundo essa análise, né? É muito profundo. Porque você tá falando assim, e eu fui trazendo na minha memória, porque eu fui trazendo os detalhes. E Uhum. como que é, assim, muito assertivo. Muito assertivo mesmo. É, a gente. Eu tô vigiando aqui. É, tem uma coisa, Caio, pediram aqui para falar da dor no pé, que a gente fugiu da dor no pé. Fala Ah, tá rapidinho. dor no pé. Isso. Que ainda tem Pé. uma outra coisa ainda.
Tá, no pé, em 90% dos casos, eu estou mantendo uma posição, eu tenho um posicionamento meu, uma atitude minha, certo? Que já não está mais dando certo. Sim. Eu tenho uma posição perante alguma coisa, perante alguma situação na minha vida, que já não dá mais certo. Mas mesmo não dando certo, eu queria muito, certo? Que fosse daquele jeito, do meu jeito, naquela posição. E eu ainda continuo insistindo para tentar manter essa posição, ok? É isso aí que Caramba. normalmente, esse é o processinho aí que normalmente me dá uma dor no pé muito grande. Tem muita, é bem comum. Fala que você tá rindo. Eu tô rindo das dores dos pés que eu vejo por aqui. Ah, tá. E normalmente tem muito a ver com a parte financeira, com a parte material, tá, da pessoa, essas posições. Por quê? Porque pé é onde liga a gente no mundo material, certo? Onde a gente está apoiada no mundo material. Então, pode ser, por exemplo, uma posição e posicionamento. Eu não sei se as pessoas entendem bem o que é isso. Eu me posicionar, mas, por exemplo, se eu acho que eu nunca vou ser rico, ou que eu nunca vou ser feliz, tá? Isso é uma posição, tá? Que pode não estar me satisfazendo mais. E isso me incomoda lá no inconsciente, na minha estrutura, ok? Então, Sim. é só para entender mais ou menos o que que é uma posição, um Não, posicionamento. perfeito. Perfeito isso aí. Tem muito a ver mesmo. É engraçado que há alguns anos atrás, assim, eu tive uma época de dores nos pés. E estava associado justamente com esses posicionamentos, né? Então, quando eu saí Perfeito. daqueles posicionamentos, pronto, foi embora, acabou. Não precisei Vai nem. embora, dor. Acabou. Eu resolvo minhas coisas assim. Por isso que eu tenho tanto interesse de saber sobre isso, porque tem coisas que eu resolvo assim. Eu resolvo Sim, eu resolvo o sintoma mudando minha mente, mudando meu pensamento, né? perfeito. E o E mais legal é isso. funciona. Respondendo, entre aspas, até aquela pergunta lá do começo que você fez, né? Tipo, estratégias para você não ficar doente e tudo. É começar a perceber esse tipo de coisa. Se eu tô com uma dor, se eu tô com uma doença, se eu tô com um sintoma, é alguma coisa que não tá legal, alguma coisa que eu preciso rever, que eu preciso reavaliar, que eu preciso me questionar, tá? Sim, Que é alguma coisa que eu tô fazendo que não tá fazendo bem para mim. Eu posso até achar que tá, mas não tá. Então, se questionar, se autoconhecer, é a melhor ferramenta para você não adoecer. E nunca verdade. achar que nada é 100% aquilo. Tá? Sempre deixar uma brecha, uma abertura para você reavaliar, para você se questionar, tá? E assim por diante. Ó, a Ângela está querendo saber sobre inflamação no ouvido direito. Eu estava caçando ela aqui, mas eu não tinha achado, agora ela voltou. Né? Inflamação no ouvido direito. Ouvido serve para quê? Para nós ouvir, certo? Uhum, uhum. Se tá doendo, eu provavelmente tenho escutado alguma coisa, certo? Que me fere profundamente, que não me satisfaz nem um pouco, certo? Sendo do lado direito, existe uma grande possibilidade de ser a protagonista aí dessa fala que está doendo, né, o ouvido, ser uma figura feminina, tá? Na maior parte das vezes. Pode ser. Isso está ligado normalmente, tá, a experiências da infância também, ok? Onde a pessoa ficou mais sensível. Então, ela vivia num ambiente, por exemplo, onde a mãe ou o pai gritavam muito. Então, deixava, sabe, tinha muita briga, muita confusão, muito barulho. Tá? Então, deixa realmente o ouvido da criança, nessa idade, mais sensível a esses estímulos, que é a própria voz mesmo, feminina, voz masculina e assim por diante. Para ela, aquilo é desagradável. Ela não consegue entender o que está acontecendo, mas ela percebe que é algo ruim. E ela percebe que tem a ver com as falas, certo? Com aquilo que está sendo falado. E eu estou falando agora de criança mesmo, tá? Que é o que vem de lá de trás. Então ela guarda meio que tá, por exemplo, sons mais altos ou determinados tons de voz, determinados tipos de conversa, certo? Ferem, machucam, porque sempre acontece alguma coisa depois. Então dói mesmo o próprio ouvido, tá? É sentido no próprio ouvido, como uma dor real mesmo o negócio. Ou como a Ângela está colocando aqui, no caso dela, a infecção não tem dor. Então, um tipo de infecção que não tem dor pode ter a ver com irritação também, com aquilo que houve.
Da mesma maneira, se não tem dor, como é que eu vou explicar isso? Vamos dizer que ela tá com uma infecção, certo? Então é um trauma relacionado ao algo que escuta, certo? Como eu estava falando antes. Lá provavelmente na infância, ela teve algum trauma com alguém e tal, alguma coisa que foi ouvida, Uhum, certo? E que vem de muito tempo, vem lá sim, de trás. E muitas coisas devem relembrar isso, mesmo que de forma inconsciente, tá? sim. Relembrar o fato e tal. E vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E aquilo vai infeccionando, como se fosse uma coisa. Como é que eu vou explicar isso, meu Deus? Em Você, termos mais simples, né? você é o Não é cara uma da coisa história. que. Não, é que não é uma coisa que doa, mas é uma coisa. Porque assim, você sabe que quando você quebra uma perna, por exemplo, certo? Você não Ah, sente dor naquele momento. Você fica anestesiado, né? O sim, próprio sim. corpo joga uma substância que eu não lembro agora qual que era, mas eu sei que ela anestesia. E você, na hora mesmo, tá com a perna fratura exposta lá, você não tá sentindo nada. Depois que o corpo esfria, como eles falam, né? Que a própria substância sai do organismo, é que você sente a dor, tá? Hum, Daquilo que tá quebrado. Então, eu diria que a dor dela foi tão grande, é tão grande, ou já foi tão grande, certo? Que hoje está anestesiado. Existe a infecção, existe o trauma, tá. mas ela já não sente mais, certo? Ela deve ter sentido dor no ouvido antes, muito provavelmente. Tá? Essa Uhum. a pessoa, como é que é o nome dela? É, Eu não lembro. eu vi nessa situação que você descreveu algumas situações, né? Quando vou colocar minha própria situação, quando minhas crianças, que agora não são crianças mais, mas quando eles eram crianças, nós vivíamos naquele tempo num ambiente muito hostil, Isso, eles tinham muito infecção de ouvido. Muito, perfeito, muito, muito. perfeito, Nossa! Eu, assim, tive uma retrospectiva aqui agora, e não foi de sorte. Então, assim, perfeito. a hostilidade daquele ambiente, porque é o que você descreveu, fala muito alta, agressividade na fala, muita cobrança, aquela, aquele debate, aquela discussão o tempo todo. Às vezes, aí tem alguém que vai dizer assim, mas não é né, não é nesse tipo de ambiente. Eu conheço os dois tipos de ambiente hostil. Tem a hostilidade silenciosa, onde os Sim. ânimos são. A gente sente a energia do lugar de tal forma agressiva que a gente chega a sentir no couro, sabe? Porque Uhum, sim, é uma coisa muito densa, muito densa. E tem o lugar que é o lugar da hostilidade exposta, explícita, né? Então, sim. eu percebi os meus dois filhos mais novos, eles tiveram dores de ouvido, tiveram infecções de ouvido, tiveram alergias no ouvido, e foi assim, uma Perfeito. coisa sequencial, de tipo 2, 3 anos a fio, tendo que lidar com aquilo. Infelizmente, as pessoas estão buscando muita coisa hoje em dia, Caio, mas elas não estão ainda buscando qualidade de verdade de vida. Essa é a verdade. Eu acho que se tem uma coisa que precisa ficar startado, né? Nem sei se Uhum. existe essa palavra, mas assim, precisa da gente acordar hoje aqui sobre isso. Essa decisão de realmente construir uma vida de qualidade, né? E isso envolve Perfeito. nessa coisa do ambiente da gente, dessa qualidade do ambiente, porque nem tudo é explícito na fala, nem tudo é explícito na briga, mas a questão tá ali. E quem é mais sensível sente, sente. Com certeza. Quem é mais sensível sente. Olha, Caio, tem 1 minuto para a gente acabar aqui. Mas olha Ué, só, quinta-feira que vem tem mais, né? quinta-feira que vem tem. Gente, convida mais gente, tá? Porque a nossa conversa é top, é inteligente, é massa. Então vocês não podem ficar de fora e traga mais gente. E a gente precisa despertar, gente. Poxa, não. Tem que despertar para viver melhor. E
e melhor como a gente está vivendo aqui, né? Porque é um momento bom. Pena que Perfeito. acaba Sempre é. logo. Mas assim, olha, gratidão, tá? Por todos vocês. Regina, tá? Ângela, Marcela e você, Caio, ó, um beijo no coração de vocês todos. Obrigada. Obrigado também. É um parquinho de diversão, né? Ter Legal. esse momento nosso aqui. Obrigada de verdade. Vou Obrigado a encerrar porque eu todos tô também chique. pela presença. Vou Vamos encerrar lá. porque eu tô chique.